Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Vamos dar início à nossa escola dominical. Vamos orar. Amado Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio e a oportunidade, Pai, de estarmos este domingo, Senhor Deus, aqui na Tua casa, Pai, para louvar o Teu nome, para agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado, Pai, nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça. Nos abençoa, Pai, no decorrer desta programação, que nós possamos aprender, Senhor Deus, mais e mais do Senhor através da mensagem e que nós possamos assim colocar em prática em nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada irmão que chegou até aqui. Derrama, Senhor Deus, Tua bênção sem medida em cada vida. Ser também com aqueles que ainda estão a caminho, que o Senhor possa trazê-los em segurança. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós iremos cantar o hino de número 381 do cantor cristão, Amor Fraternal. Hino do cantor cristão 381, Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olha com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suavemente, ensina-nos a amar e como Tu sejamos também no perdoar. A quando carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a Ti conhecerá. Amém. Deus seja louvado. Eu convido aos irmãos a ficarem em pé. Nós iremos fazer a leitura no Salmo 100. Salmos 100, de 1 a 5. Leitura no livro de Salmo 100, versículos de 1 a 5. Hino de ingresso ao templo. Nós iremos fazer uma leitura, todos nós juntos. Amém? Salmo 100, vamos iniciar todos juntos.
Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Peço ao irmão Márcio que faça uma oração em agradecimento à palavra que foi lida. Obrigado, Senhor, por cada alma presente, Senhor, que possamos verdadeiramente abrir nossos lábios para louvar, Senhor Deus, e agradecer pelo santo nome, pois só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Abençoa, Senhor Deus, que o servo que está dirigindo a primeira parte, Senhor Deus, deste culto, e também, Senhor Deus, pela mensagem que o servo trará nesta manhã, através da tua palavra. Nós te pedimos por tudo, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos louvar a Deus com o cântico Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo
Neste momento nós teremos um momento de ofertar ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta, temos aqui o gasofilaço. Na oportunidade iremos cantar o hino cântico Oferta de Amor. Faça uma oração em agradecimento à oferta que foi recolhida. Amém. Obrigado, irmão Gilmar. Podemos assentar. Agora eu chamo o pastor que irá trazer o estudo nesta manhã. Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Mais uma vez estamos reunidos no nome de Jesus, nessa manhã, dia do Senhor. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, para a nossa justificação. Por isso nós estamos aqui para adorar o Senhor. Irmãos, a dinâmica de hoje, como nós já colocamos no grupo, todos os irmãos já estão sabendo,
Nós vamos ter esse pequeno devocional, depois vamos ter o café da manhã e evangelismo, tá bom? Nós, como Igreja do Senhor, precisamos fazer o nosso papel, que é de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Gostaria de agradecer também a presença do seu Valdivino, que está aqui essa manhã. Muito obrigado por nos visitar. Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos, capítulo 1. Os versículos são conhecidos, versículo 14 ao 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Irmão Benai não está aí não? Irmão Benai? Está doente? Está para a estrada? Quando que ele foi? Rapaz. Romanos, capítulo de número 1, versículo 14 e 16. Amém? Paulo diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos fazer uma brevíssima oração. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua misericórdia, agradecer ao Senhor pela Tua graça, agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor já nos deu de nós abrirmos as nossas bocas para adorar um Deus santo, um Deus que é digno de glória, de louvor e de adoração. E também, Senhor, termos comunhão uns com os outros, como agora, Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra. Pedimos pela iluminação do Teu Santo Espírito, que o mesmo fale conosco, mediante, Senhor, a Tua palavra, para que possamos sair daqui todos nós edificados e transformados. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Oramos por aqueles que não puderam estar entre nós e oramos por aqueles que porventura decidiram não vir à Tua casa voluntariamente. Rogamos pelo Teu Santo Espírito, porque só Ele tem o poder de convencê-los da necessidade que temos de estarmos juntos como Igreja do Senhor, lutando pela fé evangélica. Assim nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Irmãos, eu gostaria de conversar com vocês sobre a necessidade de pregar o Evangelho. A necessidade de pregar o Evangelho. E aqui diante dessa carta do apóstolo Paulo, nós queremos meditar em 3 disposições inabaláveis do coração do apóstolo Paulo em relação ao Evangelho. 3 disposições inabaláveis do coração do apóstolo Paulo em relação ao Evangelho. Olhe para a sua Bíblia no versículo 14. Nós temos aqui a primeira disposição de Paulo, quando ele diz: pois sou devedor. Pois sou devedor. O apóstolo Paulo, ele considerava um devedor do Evangelho. O apóstolo Paulo era aquele apóstolo que, devido à sua perseguição de pregar o Evangelho, devido todo o seu sofrimento que ele passou, Paulo, ele se considerava um devedor.
John Stott, na sua nota, ele diz que existe duas maneiras de uma pessoa se endividar. A primeira maneira é quando eu empresto dinheiro de outra pessoa. Por exemplo, eu chego aqui, irmão Porfírio, me empresta aí R$100. O irmão me empresta e eu sou devedor, vou passar a ser devedor. A segunda maneira que John Stott diz para uma pessoa se endividar é quando uma pessoa empresta dinheiro por meio de terceiro. Por exemplo, o irmão Arthur empresta dinheiro para o irmão Porfírio e o irmão Porfírio empresta o seu dinheiro para mim. Então, essa é as duas maneiras. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele é o devedor, é a opção de número 2. Quando o Arthur passa para o Porfírio e o Porfírio passa para mim. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele é devedor, por quê? Porque ele recebeu esse evangelho de Jesus Cristo. E quando Paulo recebeu esse evangelho de Jesus Cristo, que vocês se lembram, que é lá em Atos capítulo de número 9, Paulo ele considerava um devedor porque ele precisava passar esse evangelho à frente. Paulo ele precisava pregar esse evangelho. Por isso que ele é um devedor. Irmãos, aplicando o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, dessa disposição inabalável do seu coração em relação ao evangelho, todos nós também somos devedor deste evangelho. Por quê? Porque nós recebemos esse evangelho dos apóstolos, o qual Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, nesse evangelho. Então, todos nós somos devedores desse evangelho, como Paulo está dizendo, pois sou devedor. E qual é a ética do crente? É que quando ele precisa pagar. É assim que é a ética do crente. Nós tínhamos uma velha natureza que muitas das vezes nós não fazíamos isso, mas quando Cristo nos resgatou, nós temos outra natureza, precisamos ser nova criatura e pagar aquilo que nós devemos. Então, quando Paulo está dizendo, pois sou devedor, ele está dizendo que ele, Paulo, nós já vimos na história do apóstolo Paulo, um grande missionário, um grande apóstolo, que ele pagou a sua dívida. Isso está lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, no final da carta, quando Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé. Ou seja, Paulo, ele pagou esse evangelho. E nós, como igreja do Senhor, devedores também que somos desse evangelho, nós precisamos pagar esse evangelho. E a forma de pagar esse evangelho, nós já sabemos que é por meio de pregar esse evangelho, é por meio de proclamar esse evangelho. Jesus Cristo, nós sabemos em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando ele diz, ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho. Então, é uma dívida que todos nós precisamos pagar. A segunda disposição inabalável do apóstolo Paulo com relação ao seu coração é que Paulo, no versículo 15, parte B, ele vai dizer, estou pronto. Primeiro Paulo, ele era um devedor, agora Paulo ele diz, estou pronto. Paulo reconhecia que estava pronto para pregar esse evangelho. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi aquele que se dedicou ao evangelho. Cristo, quando converteu Paulo ali na estrada de Damasco, Cristo colocou essa missão para Paulo. E Cristo foi preparando Paulo até o final de sua carreira para pregar o evangelho. Então Paulo está dizendo que ele estava pronto
para pregar o Evangelho. Irmãos, assim somos nós como igreja do Senhor. Nós devemos esse Evangelho e precisamos estar pronto. A ideia aqui que o apóstolo Paulo está dizendo de pronto, segundo John Stott, é a disposição de estar disponível. Não é aquele pronto dizer, pastor, agora eu sei todos os versículos da Bíblia, eu já passei pelo discipulado, agora estou pronto. É no sentido de se dispor, é no sentido de se colocar à disposição. É isso que o apóstolo Paulo tinha no seu coração, ele sempre estava pronto, ele sempre foi aquele apóstolo que estava pronto a pregar o Evangelho. E ele vai dar até um conselho para Timóteo pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Seja sempre nós, como igreja do Senhor, precisamos estar de prontidão. Fazer igual como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Bater continência diante de Deus, Jesus Cristo, aqui estou como soldado de Jesus Cristo, pronto para pregar esse Evangelho. A terceira disposição inabalável do coração do apóstolo Paulo em relação ao Evangelho: primeiro, ele se considerava um devedor. Segundo, ele estava pronto. Paulo, no versículo de número 16, parte A, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. Depois de Paulo se considerar devedor, pronto, agora Paulo, ele não se envergonha do Evangelho. Essa expressão, se envergonhar do Evangelho, quer dizer que Paulo se gloriava no Evangelho e considera o Evangelho como alta honra para proclamá-lo. Essa é a expressão verdadeira quando Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. Pelo contrário, ele se gloriava e considerava uma alta posição de proclamar. Qual é a ideia aqui que o apóstolo Paulo está dizendo? Vamos pensar no sentido humano. No sentido humano, por exemplo, o presidente da República, ele alcançou a maior honra de um país. É o presidente da República, ele está lá no topo. Então essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele se gloriava nesse Evangelho e considerava uma alta posição de honra, o qual Jesus Cristo diz que nós somos embaixadores, o qual Jesus Cristo diz que nós precisamos pregar esse Evangelho. Pensa numa honra maior e de alta posição, é de pregar o Evangelho. Não existe, preste atenção, não existe outra honra maior de que pregar o Evangelho. Você pode até ser um diretor de uma fábrica, você pode estar em alta posição, mas se tratando do Evangelho, Paulo, ele se gloriava de pregar esse Evangelho, pois eu não me envergonho. Paulo era aquele que sempre estava pronto, Paulo sempre era aquele que estava disposto, Paulo era sempre aquele que tinha o Evangelho como glória, porque esse Evangelho, Paulo entendia muito bem que foi o que o salvou na estrada de Damasco. Então esse Evangelho foi o que nos salvou. Se nós estamos, todos nós aqui nesse dia 7 de julho de 2024, é por causa do Evangelho. Então Paulo, ele tinha prazer, gloriar nesse Evangelho. Irmãos, aplicando para as nossas vidas, muitas das vezes, pelas nossas atitudes, nós demonstramos que temos vergonha deste Evangelho. Eu acredito que a igreja era para pensar assim: domingo, o primeiro domingo que nós estamos voltando, para dar oportunidade para a igreja pregar esse Evangelho, eu acho que era para a igreja pensar assim: eu não vou marcar nenhum compromisso nesse domingo,
porque é uma honra para mim. Eu não vou para nenhum canto se não for estar na igreja para pregar esse evangelho, porque é uma honra, eu não me envergonho desse evangelho. Eu não tenho vergonha desse evangelho. Paulo, ele tinha esse entendimento que ele não se envergonhava e ele pregava o evangelho, por isso que Paulo foi o maior missionário. Irmãos, escute essa nota do pastor Hernandes Dias Lopes. O crente que não evangeliza, ele precisa ser evangelizado. O crente que não evangeliza, ele precisa ser evangelizada. A igreja que não é uma igreja missionária, ela se torna um campo missionário. Irmãos, tem muitos crentes que precisam ser evangelizados. Porque a primeira prova de que um crente é verdadeiramente crente, é quando ele prega o evangelho. Ele tem anseio de pregar esse evangelho, porque ele tem entendimento, qual o apóstolo Paulo vai dizer que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele anseia pregar esse evangelho, porque ele entende que esse evangelho foi o que o salvou por meio de Jesus Cristo. E Paulo, ele não se envergonhava desse evangelho. Quantos de nós nos envergonhamos desse evangelho, irmãos? Essa fica a pergunta. E o vergonhar não é vergonhar, naquele vergonhar não. O envergonhar aqui é não pregar mesmo o evangelho. O envergonhar aqui é não proclamar essa glória que o apóstolo Paulo está dizendo. Então Paulo aqui, ele tinha essas 3 disposições inabaláveis do seu coração ao evangelho. Paulo, ele reconhecia que era um devedor. Paulo, ele reconhecia que estava pronto, e Paulo não se envergonhava desse evangelho. Então, irmãos, a aplicação para as nossas vidas é que nós precisamos pagar aquilo que temos como dívidas. Nós precisamos pagar. O Senhor, no dia do juízo, Ele vai cobrar de nós, esse dia 7 de julho de 2024, porque nós precisamos pagar esse evangelho. É uma dívida que nós temos, porque foi confiado a nós, e nós precisamos estar sempre prontos para pregar esse evangelho. Então, quando se trata de pregar o evangelho, não busque outras coisas, não coloque outras coisas, pregue, esteja disponível, esteja pronto para pregar o evangelho, bata continência diante de Deus. Senhor, estou pronto para pregar o evangelho. Você vai dizer, mas pastor, não sei falar, não sei, só de entregar um folheto, só de entregar um folheto com a palavra de Deus, você já está fazendo uma pequena parte de pregar esse evangelho. Você está fazendo uma pequena parte de estar pronto para pregar esse evangelho. E terceiro, irmãos, não se vergonhe desse evangelho, irmãos. Irmãos, esse evangelho, ele é a dinamite de Deus, ele é o poder de Deus. Comece a pregar esse evangelho dentro do seu lar. Comece a pregar esse evangelho no seu vizinho, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola. Por onde você for, pregue esse evangelho. Irmãos, antigamente, nós até víamos crentes quando iam para um shopping, para uma loteria com algum folheto. Dificilmente nós vemos mais isso, né? Nós fomos fazer a pesquisa e saímos ao campo, se tratando de toda a raça humana, mas mais de crente. A maioria das vezes é no celular na mão, mas poucas vezes é com um folheto para entregar para uma pessoa na fila da loteria, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, onde você for. Não se vergonhe desse evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Então eu gostaria de deixar essa pequena mensagem aos nossos corações para a necessidade de pregar o evangelho. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar e depois vamos para o café da manhã. Querido Deus, nosso eterno Pai,
Obrigado, Senhor, pela tua palavra santa. Obrigado por esse evangelho que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado por esse evangelho que transformou as nossas vidas. Obrigado por Jesus Cristo, que é o próprio evangelho, Senhor. Pai, nós pedimos a tua graça, pedimos a tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, Senhor, porque nós temos entendimento que somos devedor, como o apóstolo Paulo era, e ele cumpriu bem a sua missão, Pai. Ajuda-nos a pagar essa dívida, pregando o evangelho, Senhor. Pai, ajuda também a nos colocarmos à disposição, estarmos prontos, Senhor, para pregar esse evangelho. Ajuda-nos, Senhor, também a não se vergonhar desse evangelho, que esse evangelho é o poder e a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Então nos ajude, Senhor, para que possamos nos gloriar nesse evangelho, para que possamos estar em alta posição por causa desse evangelho e assim pregarmos o teu evangelho. Pai, nós oramos por esse alimento, pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique e que nenhum mal nos faça. Agradecidos estamos no nome de Jesus. Amém, Senhor.